Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Decora em Prosa. A gente está aqui para falar sobre construção de empresa de decoração. Esse, na verdade, o Decora em Prosa é mais para a gente falar sobre estratégias mesmo, né? Ligadas à construção de uma empresa mesmo de decoração. Eu sempre falo e reforço isso mais uma vez. Foi uma das coisas que eu mais senti dificuldade quando eu comecei a trabalhar, porque como a gente ama o que a gente faz, então correr atrás de tudo que está ligado à decoração é muito gostoso, né? Mas tem toda essa parte burocrática que é muito difícil pra gente. Então eu tô aqui me dispondo, né, a colocar todo o conhecimento que eu tenho ao longo aí desses 9 anos trabalhando com isso, para ajudar as pessoas que estão começando nesse mercado, ou as pessoas que pretendem começar, né, dar esse passo adiante. Sou uma incentivadora, gente, para mim foi muito, eu não sei nem que palavra usar, gente, foi muito transformador, eu acho que essa é a palavra, na minha vida quando eu me encontrei com esse trabalho. Eu tava, para quem não sabe, sou arquiteta, né? Tava trabalhando com arquitetura, mas eu não tava muito feliz, não era a minha profissão, ela não tava me fazendo 100% feliz. E aí, quando eu encontrei a arquitetura, quando encontrei a decoração, foi uma reviravolta, assim, na minha vida. Então, o meu objetivo aqui principal é ajudar, né, quem está iniciando a estruturar, a criar estratégias, né, para se destacar nesse mercado, ter aí um perfil próprio, conseguir uma identidade própria, né, uma autoralidade para o trabalho, né, ter um trabalho autoral nesse meio é bastante importante, então criar o seu próprio estilo, crescer de uma forma organizada, que é bastante importante, vocês com certeza conseguem acelerar muito mais o negócio de vocês se vocês crescerem de uma forma organizada. E claro, né, qual foi a forma que eu encontrei para ter uma boa remuneração pelo meu trabalho, para trabalhar satisfeita, porque não adianta nada a gente só trabalhar e não ter um retorno que seja bacana. Então, assim, vou dividir, né, tô assim, ao longo de todas as lives, dividindo tudo isso com vocês. Tô aqui meio que desconstruindo toda a empresa e passando todas essas informações para vocês. Ah, gostei dos coraçõezinhos aí, hein? O Rafa arrasou aqui no Facebook com os coraçõezinhos. Gente, aperta o coração, isso é importante. Eu não tô pedindo nem um dia nessas lives, hein? Me ajuda aí, aperta o coraçãozinho para distribuir essas lives, que vai ser bastante importante que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, mais a gente consegue melhorar o nosso mercado. Porque se as pessoas elas estiverem conscientes, né, dessa importância de ter uma empresa organizada, quanto mais pessoas tiverem com essa cabeça, mais a gente vai ter qualidade, mais a gente vai ter pessoas aí com empresas que não são amadoras, né? Com empresas que se destacam, que estão aí para atender bem os clientes, enfim. Então, bora lá, gente, me ajuda aí. Hoje eu vou falar com vocês, eu tenho falado muito sobre cliente, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão de a gente organizar os nossos processos para atender melhor o nosso cliente, e, enfim, tudo sempre está ligado ao nosso cliente, tudo, né, sempre esbarra lá no nosso finalzinho do processo, que é gerar valor para o nosso cliente. Mas quem é, né? Quem são esses nossos clientes? Quem são essas pessoas? Isso é a grande chave do nosso negócio. A gente saber para quem a gente pretende trabalhar. E aí, gente? Oi, Lari, tudo bem? Sandro? Tudo jóia, gente? Então, assim, é muito importante a gente saber quem é, né, a pessoa, quem é esse público que a gente vai atender, quem são essas pessoas. E essa, gente, é uma grande oportunidade da gente começar certo, a gente estudar o mercado onde a gente vai trabalhar, a gente estudar o público que a gente pretende atender. É muito importante para a gente focar, para a gente começar da maneira certa. Se eu falar para vocês que eu acertei lá no começo, não acertei. Mas hoje eu posso vir aqui falar, porque depois de tantas cabeçadas, eu acho que hoje eu entendo muito melhor isso.
Ó, o Sandro, bora gerar, boa gerar valor. É isso aí. É o final de todo o processo, né? Entregar para o nosso cliente o que ele precisa, que é o óbvio, né, gente? A gente tem aí pessoas que não entregam nem o que o cliente precisa, infelizmente. E aí é onde está o lance do amadorismo no mercado. É o mínimo que a gente precisa fazer, né? Tem gente que acha que só porque entrega o trabalho com qualidade já tá ótimo. Não tá. A gente precisa a gente precisa satisfazer o nosso cliente, mas a gente precisa ir além, né, da satisfação do cliente. A gente precisa que o cliente fale, nossa, e isso eu falo que eu me sinto imensamente satisfeita quando eu escuto do cliente o seguinte: ficou melhor do que eu imaginava. Anne, você entregou muito além do que eu imaginava. Isso, quando eu escuto isso do cliente, aí eu falo, eu cumpri o meu papel. Então, como que a gente vai conseguir entregar além da expectativa dele? Se a gente de fato conhecer, né, essa pessoa para quem a gente está dedicando todos os nossos esforços. A Cleo falou superar as expectativas. É isso aí, Cleo. Superar as expectativas é o lance do over delivery, né? Tipo, entregar além das expectativas do cliente. Porque o que o cliente espera já é a nossa obrigação, né? Ter ali o que o cliente contratou, combinou com você, não é mais do que a nossa obrigação. E aí, gente, quando a gente sabe o público que a gente quer atingir, a nossa comunicação, ela fica muito melhor, ela fica mais fácil, ela fica mais ajustada. E aí você pode, né, com certeza, usar isso a seu favor. Vocês concordam que quando a gente sabe com quem a gente fala, a gente consegue facilmente identificar quais são as necessidades dessa pessoa? Quando eu comecei, né, a trabalhar, eu tive bastante dificuldade com isso, porque na minha cabeça eu pensava assim, quem é meu cliente? Eu pensava, é qualquer pessoa que queira me contratar, né? Era exatamente isso que eu pensava. E não é assim, gente. A gente fica só patinando enquanto a gente não coloca na nossa frente a pessoa exata, e às vezes é difícil, sem você ter uma caminhada, você conseguir ter isso com muita clareza, né? Mas é preciso a gente focar, é necessário a gente focar. Eu vou dar um exemplo, eu sempre falo isso, né? Vou repetir sempre em todas as lives. Eu cito sempre exemplos meus, porque é o que eu tenho de experiência, de vivência, eu não posso falar de outras pessoas. Então, eu tô sempre citando exemplos meus, para vocês conseguirem entender. Quando eu comecei a trabalhar com a decoração, uma coisa que eu tinha em mente, né, bastante em mente, era coisas que eu não queria. Então, eu sabia que eu não queria pegar um monte de eventos, né, fazer um monte de eventos no mesmo final de semana. Isso era uma coisa que eu sabia que eu não queria. Eu sabia, por exemplo, quando comecei a trabalhar com decoração de infantil, de festas infantis, que eu não queria ter toda aquela parafernália de decoração infantil. Então, eu tenho um acervo de infantil? Tenho, mas ele é muito pequeno, ele é muito restrito. E aí, gente, quando vocês forem, né, olhar para essa questão do público de vocês, o que eu sugiro? Que vocês não olhem para o concorrente, né? Não adianta vocês tentarem se basear no concorrente de vocês. O que está dando certo para o meu concorrente? Não. Primeira coisa não façam o que o concorrente está fazendo. Essa é uma grande chance de virada aí no mercado de vocês. Olhar o que todo mundo está fazendo e fazer diferente do que essa galera faz. Então, para fazer uma pesquisa de mercado, lá no final eu vou falar com mais detalhes, tá? Eu vou dar até, inclusive, nossa, tá um calor aqui, e vou dar até, inclusive, um passo a passo ali de como a gente também faz aqui.
faz uma lista de informações que são relevantes para vocês, né? Então, o que eu preciso saber do meu cliente? Primeiro, alucina lá qual que vai ser o seu cliente. Então, enfim, eu não sei como que vocês trabalham, mas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu tinha bastante vontade de trabalhar com eventos abertos quando eu comecei. Mas para mim foi muito difícil no início. Porém, eu focava isso, né? Eu queria... a maior dificuldade que a gente via era com relação à questão de ter um espaço para executar esses eventos. Então, a gente foi batalhando para a gente conseguir conquistar isso. Isso foi, assim, um trabalho de anos, né? Que, infelizmente, agora está tudo parado. Mas eu também acredito que com o passar do tempo, assim que as coisas voltarem, começarem a voltar, essa demanda por festas abertas, eu acho que vai ser muito maior. Já vinha vindo, né, de um processo de crescimento, esse estilo de decoração, e eu acho que vai ficar ainda maior. Então, com relação a casamentos, eu destinava as minhas energias para isso. Era uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Já com relação a festas infantis, o meu foco começou a ser muito mais nessas festas de um ano, porque aí eu consigo ter mais noção de que material eu vou comprar, né? De como eu vou estabelecer a minha comunicação com os meus clientes, o que eu posso oferecer. Começa a dar uma funilada nas pessoas. O que essas pessoas precisam. Então, assim, as necessidades de uma mãe de um ano, né, numa festa de aniversário de um ano, elas são diferentes das necessidades de uma mãe que vai fazer uma festa de 2, de 3, de 4. É muito diferente. É diferente também de uma festa de 15 anos. Eu também não sou muito focada em 15 anos. Eu sou apaixonada por festas de casamento e festas de um ano. Eu faço, né, vários outros estilos, tipos de evento, mas a minha grande paixão está nos casamentos e nas festas de um ano. Então, esse é o grande foco hoje do meu trabalho. É onde eu foco as minhas energias. Então, e eu vou atender todas as noivas? Não vou atender todas as noivas. Eu vou atender todas as mães de um ano? Não, eu também não vou conseguir atender a todas as mães de um ano. E para isso, eu preciso saber quem que é essa cliente que eu quero atender. Então, para eu saber quem é essa cliente que eu quero atender, tem uma série de perguntas ali, de informações que eu preciso estabelecer para eu conseguir encontrar esse cliente ideal. E aí, assim, quem já está no mercado, quando eu iniciei, eu não fiz esse trabalho tão a fundo, mas eu refiz isso agora, nesse período de pandemia. Eu acho que, assim, é um tempo que a gente está tendo, eu sempre estou reavaliando, isso é uma coisa que constantemente a gente precisa reavaliar também. Mas nesse período de pandemia, eu acho que a gente está tendo tempo de rever muitas coisas. E uma das coisas que eu fiz foi isso, foi fazer uma reanálise do mercado para ver se de fato, né, eu tô aí dentro das expectativas dos meus clientes. Então, faz uma lista de informações, né, do que é mais importante, do que é mais relevante aí para você. E nada impede de, se já estamos trabalhando, fazer a mesma coisa. E aí, de repente, você pode falar assim, Anny, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho vergonha, né? Gente, pede pra vizinha, pede pra mãe, pede pra irmã, sei lá, eu também tenho vergonha, eu não faço. Eu sempre peço pra alguém, eu falo o que eu quero saber e eu peço pra alguém fazer pra mim. Porque eu também não tenho cara, sem contar que, né, a minha voz, gente, é muito fácil reconhecer. Eu lembro quando eu trabalhava na prefeitura, uma vez eu fui tentar passar um trote, porque toda vez eu levava trote, toda vez. Eu trabalhava num setor que era todo mundo, era um setor todo masculino, né? Só tinha homem, eu era a única mulher do setor inteiro e era bastante gente. E a faxineira só, né? Que de vez em quando aparecia lá, mas era muito pouco, enfim, era o maior contato assim que eu tinha com mulheres. E, gente, eles me passavam muito trote, era muito, mas eles aprontavam cada uma, ainda mais que eu era novinha, eles aprontavam várias comigo.
E aí, uma vez eu fui tentar passar um trote em um deles, ele começou a dar risada e falou assim: ai, Anne, impossível, né? Não é que você tenta mudar essa voz tua aí, você nunca vai conseguir passar um trote em ninguém, não. Então, gente, eu não faço isso, tá? Então, sintam-se à vontade para pedir para qualquer pessoa que tenha essa carona e façam. Não deixem de fazer por ter vergonha de fazer, não. E outra coisa que vocês podem pensar é que vocês não têm nenhum concorrente, né? Quando eu comecei, esse foi um erro meu também, que eu pensava assim, gente, mas ninguém oferece o que eu ofereço, então eu não tenho concorrente. Não, a gente tem concorrente. E às vezes pode até nem ser um concorrente só de decoração, porque dentro de uma festa de casamento, por exemplo, gente, a gente concorre não só com os decoradores, não é só com o decorador, a gente concorre com o buffet, a gente concorre com a banda, a gente concorre com vários outros serviços que são oferecidos numa festa. Quem aqui já não passou pela situação seguinte, né? Eu já tive um caso assim. A minha noiva, ela tava se lixando para qualquer coisa da festa. Ela não queria nem saber, ela não queria conversar com os fornecedores, nem com o fotógrafo, não queria tirar foto no dia da festa. Só que a banda pra ela era tipo um must, sabe? O salão foi quase que todo tomado pelo tamanho do palco, teve que ser porque era uma banda gigantesca. Então, assim, cada pessoa dá valor para coisas diferentes, cada cliente nosso dá valor para coisas diferentes. E o valor que ela pagou na banda foi praticamente o valor que ela pagou de decoração, entendeu? Então, assim, não é só os decoradores que são concorrentes nossos em uma festa de casamento, tá? Você tem que pensar nisso também. Então, presta atenção nesse lance concorrência e faz uma análise direitinho para vocês verem quem são e quem não são os concorrentes de vocês. Às vezes vocês podem estar olhando para uma pessoa achando que é e não é, talvez aquela pessoa não seja uma concorrente sua. Então não olhem só para os decoradores, analisem aí o mercado de uma forma bem ampla, tenham esse olhar criterioso, porque vocês podem tomar aí algum susto no meio do caminho. Essa não foi a única vez que aconteceu isso com a gente, mas foi um caso que deixou a gente bastante chocado até, assim, acho que essa pode ser a palavra, porque eles não queriam nem tirar foto, sabe? Nada era importante, eles não davam importância, não queria conversar comigo, eu achava estranho, porque a noiva normalmente quer, se deixar, elas querem fazer reunião direto, né? Eu tenho até que às vezes dar uma podada em reunião. Então, enfim, tipo, se preocupem com outros serviços também. E aí, gente, eu tenho aqui uma sequência de coisas que... Vou até abrir o outro... Eu fiz uma colinha aqui do lado. Vou abrir aqui pra ir vendo na sequência com vocês, tá? Então, bora lá. Vou fazer aqui um passo a passo agora, tá? Dessa pesquisa de mercado. Como que vocês podem fazer isso? Deixa eu até tomar uma água antes. Oi, Bruna, você tá aí? Senta que lá vem história, é isso aí, já. Toma uma água, toma que agora vai vir. Gente, então bora lá, ó, pesquisa de mercado. Por onde vocês podem começar? Quem são os mais renomados que estão aí em volta de vocês, né? Uma coisa que eu acho bastante importante falar é o seguinte, quando a gente está começando, às vezes é muito difícil, lógico que a gente sempre quer, né? Eu, por exemplo, sempre falo em todas as lives, já deixei isso bastante claro, que um dos meus sonhos com relação à questão eventos, eu já realizei. Eu tinha um sonho de fazer uma festa, construir uma festa do zero, num lugar que não tivesse nada. Embora o espaço onde eu fiz a festa era muito bonito, né? Assim, o visual do lugar ajudava muitíssimo e isso foi maravilhoso. Mas não tinha banheiro, não tinha cobertura onde fosse possível a gente fazer a festa. Não tinha cozinha, enfim, não tinha nada. A gente teve que construir de fato o negócio do zero, inclusive puxar encanamento, fazer piso, várias coisas assim. Então foi
uma festa com um nível de complexidade bem grande, e aí foi assim, muito, pra mim, depois daquela festa, muitas coisas passaram a ser fáceis, sabe? Porque a gente ficou uma semana montando a festa, né? Na época a gente não tinha a experiência que a gente tem hoje com eventos abertos, então a gente ficou uma semana montando essa festa, praticamente. Foi muito enriquecedor, assim, tudo que a gente viveu ali. Mas quando eu comecei, eu não tinha eventos assim. E se eu tivesse, talvez, eu não tinha dado conta de fazer, né? Então, quando vocês forem começar, não olhem com um olhar tão duro com relação a vocês, caso vocês não tenham grandes eventos logo de início. Pensem que é um processo e que as coisas vão caminhando e que ao longo do tempo vocês vão ganhando experiência e vocês vão conseguindo aí conquistar um espaço maior. Então, quem são os mais renomados? Ali onde vocês vão iniciar, né? E iniciem mais ou menos ali dentro de um nicho onde vocês consigam pertencer a esse espaço, né? Onde vocês consigam se relacionar de uma maneira mais próxima com o teu cliente, que você consiga conversar de igual para igual, enfim. E por que você queria essa aventura? Ai, ô Cleo, porque era desafiador, eu gosto, sabe? Mas enfim, era desafiador, assim, fazer um evento acontecer do zero. Quando eu terminei esse evento, foi a primeira vez que eu chorei na hora que eu terminei um evento. A hora que a fotógrafa veio me falar, Anne, parabéns, né? Ficou lindo, eu comecei a chorar. Eu não conseguia conter, sabe? Porque assim, foi gratificante mesmo. Você olhar para tudo aquilo e falar, cara, eu consegui, né? Não eu, claro. Tipo, toda uma galera. O Rafa o Rafa também tinha essa vontade, então assim, foi uma realização para ele também. Foi assim, eu não sei nem explicar qual que é a sensação, a hora que você vê tudo aquilo construído. E o lance do cliente, gente, que era um cliente assim, que conhecia muita coisa, sabe? Então, que tinha uma exigência além. E eu precisava estar ali, né? Tipo, dar o meu melhor para eu também conseguir superar a expectativa desse cliente. Confesso que eu não imaginava, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu tirar até do pai da noiva, né? Ele era super sério, foi assim, ele veio parabenizar, dizer que tava tudo lindo, maravilhoso, então foi assim, muito legal mesmo. Oi, Fábio, tudo bem? E aí a gente superar esses desafios, a gente colocar algumas metas na nossa vida pra gente conseguir superar esses desafios é muito bacana. Por quê também, né, Cleo? Depois que eu fiz esse evento, as portas se abriram para mim nesse mercado de eventos ao ar livre. Até então eu só patinava. Até então eu queria fazer, mas eu não conseguia. Nunca dava certo, nunca dava certo. Quando eu fiz aquele, eu acho que as pessoas olharam com outros olhos, sabe? Inclusive parceiros maiores, sabe? Pessoas, a gente tava com um buffet super conceituado, outras pessoas passaram a olhar pra gente de uma maneira diferente. Pessoas que eu digo assim, parceiros do mercado passaram a olhar pra gente de uma maneira diferente. Tipo, nossa, olha, né? Não é qualquer coisa. A gente mostrou o nosso potencial. Então foi bastante, assim, interessante. Porque deu força pra gente também como posicionamento, né, dentro do mercado. Verdade, Fábio. Tô aqui nas lives só, aparece aí. Tô sempre aqui. Então, analisem aí no mercado de vocês quem são os mais renomados, quem está se destacando, né? Quem são essas pessoas que estão talvez iniciando e podem estar se destacando? Assim como vocês, né, se for o caso, se estiverem começando nesse meio. E aí, gente, o segundo passo é vocês definirem, então, qual que é o público que vocês vão atender. Então, nichar esse público e mirar esse público assim, é a certeza que eu posso dizer que vocês têm de conseguir ser mais assertivos,
serem mais assertivos, né? Oi, entrou a sua tia, Rafa. Oi, dona Neide. Eu falei, entrou um parente seu aqui de Glioli. Oi, dona Neide, tudo bem? Então, assim, vocês olharem, né, pro público de vocês, mirar e oferecer o que esse público busca, vai ser com certeza muito mais fácil do que vocês ficarem batendo cabeça. Eu fiquei batendo cabeça até eu conseguir me encontrar. Eu fiz muita caca, eu trabalhei feito uma camela, eu não tinha tempo pra nada. Eu saía de casa 8 horas da manhã e às vezes eu chegava 11 horas, meia-noite. Já falei algumas vezes aqui que já aconteceu, por exemplo, do Rafa marcar alguma coisa, tá com gente lá em casa, eu não consegui sair do escritório, sabe? Chegar, tipo, 11 horas, o pessoal tá indo embora de casa já e eu tava trabalhando. Então, assim, até eu não conseguir me acertar com todas essas coisas, eu sofri muito, eu patinei muito. E aí, assim, não adianta também vocês quererem criar um público, né? Esse público, ele precisa existir. Vocês precisam ter uma demanda para vocês venderem o produto de vocês. Quando eu iniciei, o meu sonho era vender os eventos abertos. Não logo que eu comecei, porque eu nem conhecia muito esse universo. Foi assim, eu entrei no mercado, aí eu fui, depois de mais ou menos um ano, fazer uns trabalhos fazer os cursos, aliás, lá em Olambra. E em Olambra a gente ficou hospedado em um hotel, em que tinha um espaço lindo para eventos abertos. E aí lá eu me apaixonei por isso, falei, nossa, queria muito trabalhar com isso, né? Eu acho que deve ser incrível fazer eventos em lugares maravilhosos desse jeito. Só que aqui a gente não tem, gente, a gente não tem espaço assim. Então o que acontecia? Eu não conseguia vender esse negócio. Todo mundo acabava indo pro salão e eu ficava frustrada. Até que eu consegui enxerguei as dificuldades e a gente conseguiu adaptar as coisas para que o negócio fosse ali funcionando. Então hoje a gente tem esse público, mas demorou para isso acontecer. Se eu ficasse batendo cabeça lá no começo, querendo só isso, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar só com isso, eu só quero cliente se for o cliente de eventos abertos. Eu não ia ter conseguido. Tinha pessoas interessadas? Tinha. Muitas pessoas interessadas em fazer o evento ao ar livre. Só que quando se deparavam com os custos de fazer um evento assim, desistiam, né? Eu segui seus conselhos e acho que se não fosse a pandemia, a agenda estaria lotada. Verdade, Cleo? Quais conselhos? Me conta aí. Eu falo tanta coisa, gente. A Jana tá cumprimentando a Kelita. Oi, Kelita, tudo bem? É Kelita mesmo, né? Eu sou meio cega, gente, mesmo de óculos. Amo os eventos integrados à natureza. Eu também gosto bastante, Fábio. Eu gosto muito, mas eu sofri muito, sabe? Pra conseguir entrar nesse meio. Não foi fácil, não. Então, assim, a gente querer criar uma demanda não é o caminho. Se vocês querem começar, vocês precisam começar, vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Eu sou exemplo disso, né? Eu queria muito, mas eu demorei um bom tempo. Eu comecei a trabalhar em 2012, eu só fui fazer esse evento mais glamouroso em 2017. Então foram 5 anos, 4 anos na verdade, porque quando eu comecei a pensar nisso foi em 2013. Esses de gerar valor, de nichar. Ah, legal, Cleo. Bacana. É isso aí. Você também é expert nisso, né, Cleo? Nem vamos falar. Bom, gente, então entrem no mercado sabendo para quem vocês querem trabalhar, né? E foquem em se especializar nisso. Então, eu nunca deixei de buscar conhecimento também nessa parte de eventos abertos, tá? Porque era uma coisa que eu gostava muito, então eu estava sempre estudando, olhando para isso. E aí, quando eu peguei o evento de fato, aí foi pauleira mesmo. Daí eu estudei pra caramba mesmo. Depois de vocês verem aí isso tudo, vocês vão estudar, né, esses principais concorrentes de vocês, que foi o que a gente falou lá atrás. E aí vocês se espelham em alguém que vocês acham que vai oferecer
mais ou menos equiparado ao que vocês pretendem oferecer. Olhem aí para o entorno de vocês, vejam quem faz esse tipo de trabalho e se espelhem nessas pessoas. Não vão se espelhar em gente que faz menos que vocês, gente. Vai, tá? Mas sempre olha pra cima, pra frente, adiante. Se gerava. Eita, sou. Ô Cleo, pelo amor de Deus. Gente, ela trabalhava numa das revistas assim, daqui da nossa região, a mais conceituada, né, Cleo? Caramba, lógico que você sabe. Eu já falei pra vocês, né, de fazer o contato com esses concorrentes para ver o quê? Como que eles atendem, né? Gente, o meu celular não para de apagar. Que raiva, ele esquenta e não para de apagar. Então, vocês vão ver como que eles atendem, como que funciona essa estrutura, tenta dar uma investigada, como que funciona ali a estrutura depois do atendimento, né? Qual que é o procedimento que eles tomam. E, tipo, tentem entender ali, né, no mercado de uma forma geral, os valores que estão sendo cobrados, mas não se espelhem também nisso, gente. Vocês conheçam os valores de vocês, os valores não, os custos de vocês, para vocês estabelecerem o valor do trabalho de vocês. Porque se vocês se basearem em concorrente, a chance de vocês se lascarem é muito grande. Tem concorrente que não sabe nem por que ele está cobrando. Tem concorrente que se baseia no que o outro está fazendo. Tem gente, no mercado que entra numa briga de preço que eu não sei por que, sabe? Ninguém leva vantagem nisso. Eu sempre falo que eu nunca fui a favor disso, nunca entrei e nem nunca pretendo entrar. Porque a gente não pode desvalorizar o nosso trabalho a ponto de ficar tipo, mas o fulano te cobrou tanto? Então eu vou cobrar tanto. Não, saibam quanto custa o trabalho de vocês e sejam firmes com aquilo. Vocês não vão deixar de ter cliente por isso, gente. Eu falo sempre assim, os meus clientes, os que não fecham comigo é porque não era pra ser. Porque eu gero valor para eles, eu faço várias cortesias, mas desconto não, porque é o meu trabalho. E outra coisa, a gente, se for dar desconto em decoração, acaba se lascando, porque a execução é o valor mais alto do projeto. E na execução, se você não tiver desconto, lascou, né? Você vai ter desconto em flor? O funcionário que vai trabalhar para você vai te dar desconto? Tipo, o cliente fala assim, eu quero pagar à vista, tá? E você vai lá e dá um desconto geral à vista. Beleza. Aí, nesse desconto geral, você não contou lá que você tá com a flor, que você tem as pessoas que você vai ter que pagar para trabalhar, você vai ter que pagar refeição, às vezes a gente tem que pagar estadia, e aí? Vai ter desconto em tudo isso? Não. Então, como que a gente vai dar desconto num negócio que a gente não tem controle? Não é, né, não é a nossa parte. Eu dou desconto só na parte que cabe ao meu trabalho como prestadora de serviço. A Cleo falou, eu sei fazer, agora eu preciso avisar que estou fazendo. Ai, Cleo, tadinha. A Cleo começou a trabalhar como assessora, gente. Logo começou a pandemia, né, Cleo? Ou foi já na pandemia, eu não lembro. Eu sei que foi nesse meio que confuso aí. Então, avaliem também essa questão, mas não foquem só nisso, tá? Eu vou fazer uma live para falar sobre essa questão orçamento, precificação, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho bastante importante. E ter uma apresentação bacana, né? Então, quando vocês forem, fizeram todo esse processo aí de vocês, então aí vocês criem uma apresentação bacana de vocês. Isso faz toda a diferença. Tem gente que acha que é bobagem, mas não é. Eu recebo vários elogios da nossa apresentação de orçamento. Não é feito de qualquer jeito. A gente tem um trabalho todo especial, assim, com relação a como o cliente vai enxergar isso, né? Como que a gente vai entregar não vai ser tipo, só um valor, um papelzinho escrito. Não, é todo bonitinho, elaborado, paguei uma pessoa para fazer isso para mim, enfim.
Então, nessa apresentação, vocês precisam destacar ali algumas coisas que eu não vou ficar entrando muito nisso, até tem aqui na minha relação, mas eu já falei numa outra live, então não vou ficar entrando muito nisso. E, então, assim, sejam específicos, né? Para o seu cliente, ele entender o que é que você está oferecendo para ele ali nesse momento. Isso é uma coisa que é bastante importante também, que o seu cliente ele consiga entender qual que é o objetivo do seu trabalho, né? Às vezes a gente acaba perdendo o cliente porque o cliente não consegue ver clareza na nossa apresentação, no que de fato a nossa empresa oferece. Tem gente que tem dificuldade de explicar, né, sobre o que é, como é, por que é a empresa. Então, isso também é algo que eu acho que vocês têm que dar aí uma atenção especial. Então, pesquisar o mercado, definir o público-alvo de vocês, estudar os principais concorrentes e depois vocês próprios terem um atendimento comercial focado nesse cliente que vocês escolheram atender, certo? Aí eu vou falar aqui um pouquinho também, só para finalizar, como que funciona o nosso atendimento comercial. Deixei uma observação aqui para eu falar isso. A gente faz num primeiro contato, tem gente que me pergunta se eu faço orçamento pela internet. Sim, gente, eu faço. Resolve minha vida. Eu acho que é muito fácil. Não faço questão de ficar atendendo todos os clientes. Na verdade, eu nem gosto de fazer esse primeiro atendimento se eu não tenho 100% de certeza que o cliente vai ser meu cliente, tá? Eu prefiro fazer uma pré-seleção e aí depois eu atendo os clientes que estão de fato interessados no meu trabalho. É uma chance muito maior de vocês fecharem, porque assim, a gente tem um monte de pedido de orçamento. Se eu for atender todo mundo, eu viro aquela louca que eu falei lá atrás, que não tinha tempo para nada. Então, eu não faço isso. A gente faz primeiro um atendimento via internet, que pode ser por WhatsApp ou por e-mail. Depois a pessoa retorna, montamos o orçamento, a gente manda de volta. E aí, se a pessoa se interessar, a gente vai fazer esse nosso primeiro contato, tá? Então, é assim que funciona aqui pra gente. Mas tenham uma coisa organizada, vejam o que faz sentido para vocês, né? Organizem isso e façam de um jeito bacaninha, focado, lógico, sempre no cliente que vocês pretendem atender. Cuidado, que às vezes também é assim, vocês podem exagerar numa apresentação para um cliente que não pode ter uma percepção. Às vezes ele olha para aquilo e fala assim, vamos supor que você está aí num nicho mais, são pessoas mais simples, aí você faz uma apresentação muito glamurosa e a pessoa assusta e vai falar assim, nossa, não vou contratar essa pessoa, porque olha, se só o orçamento dela é desse jeito, imagina, né? Então, assim, só a apresentação, né? A gente tem que estar alinhado com esse público que a gente selecionou para a gente atender. E o contrário também, né? É a mesma coisa, não vai fazer uma coisa muito simples se o teu interesse é num público muito acima. Tá bom, gente? É isso. Acho que deve estar meio que acabando o meu tempo já aqui. Vocês curtiram hoje? Ficou claro? Eu acho que em alguns momentos eu fui um pouco confusa, gente. Mas eu vou melhorando, tá? Já falei também que eu tenho uma certa dificuldade para falar assim ao vivo, é um pouco difícil. Mas vou melhorando. Quem gostou, manda coração, falei. O Rafa tá falando assim, ó. Quem gostou, manda coração. Maravilha. Ai, Cléo, fiquei feliz que você ficou aqui comigo hoje, viu? A Jana Alessandra. Eu tô vendo que a Jana convidou uma galera aí, ó. Que ela mandou uns coraçõezinhos. Ela conhece o pessoal que tava entrando aí na live. Obrigada, Jana. A Jana também tá sempre presente. Gente, valeu mais um dia aqui com vocês. Amanhã eu tô aqui de volta, tá? E eu conto com vocês aqui. Eu vou postar o tema.
Hoje eu decidi meio que de última hora também. Foi tão corrido hoje. Por isso que eu não postei. A Cleo, decoradora blindada. É isso aí. Esse ano de 2021 vai ser assim, gente. Tem que, ó, pra cima. Gente, obrigada mesmo por vocês terem ficado aqui comigo, bater papo. Eu adoro que vocês participem aí. É bem bacana. E espero vocês amanhã. Espero que vocês estejam aqui comigo amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Um beijo, tá? Valeu, até amanhã. Ai, Jana. Arrasou, Jana, decoradora blindada.